podcast do Cine7 volta agora o seu olhar para Manaus, para falar especificamente do edital Conexões Culturais, promovido pela Prefeitura de Manaus através da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus Cult, entre 2015 e 2020. Nesse ano, entretanto, Conexões Culturais não foi anunciado e fica a dúvida sobre a política de editais para os próximos anos. Por isso, nesse podcast, eu recebo a cantora Lucilene Castro e o diretor Zeu de Souza para falar sobre Conexões Culturais. Então, aumente o som e curta mais um podcast aqui do Cine7. E conforme prometido, cá estão aqui os nossos convidados desse podcast, Lucilene Castro, Zeu de Souza, sejam muito bem-vindos. Lucilene, queria começar com você. Como é que está esse momento agora? Os shows estão sendo retomados? Como é que está o seu momento? Você está com projetos também novos? Queria que você falasse um pouquinho antes da gente começar a falar do Conexões Culturais, por favor. Pois é, ainda bem que as coisas estão, entre aspas, voltando ao normal, né? A gente está conseguindo fazer um trabalho já presencial, está conseguindo fazer shows em algumas casas, e isso para a gente é fundamental. Eu acho que para toda a cadeia produtiva, principalmente da música, que envolve muita gente, eu acho que a maioria das linguagens também, mas a gente tem uma gama de muita gente envolvida, e ainda bem que a gente está conseguindo retomar nossa carreira presencial, e graças a Deus também o público está prestigiando, está comparecendo, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para ir para frente, avançar um pouco mais, né? A gente ainda está se limitando em espaços menores, não tem condição de fazer um show maior num teatro, por exemplo, por conta da limitação de lugares, né? Projetos sempre, né? Projetos sempre. A gente encerra a gente já está com a cabeça lá na frente, tem um projeto de gravar alguma coisa nova para agora 2022, um EP talvez, com mais 5 músicas, fazer clipe, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Até de músicas que eu já tenho trabalhado, que eu já tenho gravado, fazer novos clipes com outras faixas, enfim, o projeto não está faltando só a grana para a gente realizar. Sim, isso realmente é o grande empecilho do momento. Mas você, assim, você nesse período da pandemia, o audiovisual acabou sendo parceiro, né, para a música muito, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Pois é, a gente conseguiu fazer muita live, ainda bem. Às vezes remunerada, às vezes não, mas a gente queria trabalhar, queria estar em atividade, então isso foi de extrema importância, a questão do audiovisual, a live. Fiz muito clipe também, fiz um DVD, né, que está também disponibilizado no meu canal do YouTube, ou seja, através dos editais que a gente teve a oportunidade de participar e ganhar alguns, a gente, graças a Deus, teve condições de trabalhar na pandemia, fazendo esse trabalho em parceria com o pessoal do audiovisual. Então, assim, eu achei que é um casamento perfeito e eu quero mais. Eu quero viver casada com essa galera há mais anos. Que bom. Zeudi, então vamos falar também sobre você. Você lançou um curta-metragem, está circulando bastante em festivais, você gravou durante a pandemia e agora ele está circulando bastante, que é O Buraco. Queria que você falasse sobre a trajetória do filme e, para quem não conhece também, você fazer o convite para assistir o filme, por favor. Olá, pessoal do Cine7 aí. Obrigado, Caio, pelo convite. Acho que a pauta ela é importante, eu acho que ela deve ser debatida mais vezes, essas questões dos editais em Manaus. Mas eu vou falar um pouco do Buraco. Sim, a gente gravou o Buraco no meio da loucura, né, na pandemia, assim, em dezembro do ano passado. A gente, com a questão da Lei Aldir Blanc, a gente, com os prazos apertados, a gente meio que foi de guerrilha, terminou o filme em dezembro e em janeiro a gente já lançou. O filme está passando agora por 8 festivais, e ele tem tido uma resposta muito positiva, assim, muito positiva e, sobretudo, importante para nós, enquanto artistas realizadores, falar da importância que tem os editais para o fomento não só da nossa arte, mas para o fomento do próprio nicho cultural dentro da cidade de Manaus. O artista, quando ele consegue atravessar esses campos
fora da cidade, ele não leva só o nome, ele está levando o nome da cidade e o nome daqueles que estão financiando esse projeto. Ou seja, o nome da Manaus Cult, que foi o nosso financiador, ele está rodando o mundo, está rodando o Brasil, porque essas pessoas eles são importantes para que nosso trabalho ele atravesse as fronteiras e vá para esses outros lugares também. Hoje o cinema amazonense ele vive um momento bem importante, assim, não só na produção de filmes, mas como na produção de clipes, na produção de outras frentes, ou seja, a gente tem avançado bastante. Eu acho que isso é importante. E o Buraco ele tem nos dado essa alegria. Ele já tem rodado esses festivais, tem ganhado alguns prêmios, a gente tem recebido críticas incríveis, assim, tanto boas quanto ruins, mas não deixam de ser críticas necessárias para a gente refletir sobre o nosso trabalho e sobre o nosso caminhar aí desse processo de fazer arte na cidade de Manaus. Perfeito, Zeude. Então, o pessoal que quiser assistir o Buraco, nesse momento ele está circulando festivais, mas daqui a algum tempo vai estar liberado, é isso? Isso, vai estar liberado. Perfeito. Então, antes da gente falar do Conexões Culturais e toda essa novela que está acontecendo em 2021, vamos voltar um pouquinho no tempo para contextualizar, tanto para quem é do setor cultural, setor artístico, como também para quem não é tão familiarizado com o assunto. Em 2017, no dia 4 de abril de 2017, a Lei 2.214 entrou em vigor e ela institui o Sistema Municipal de Fomento à Cultura aqui em Manaus. Ela tem a finalidade de implantar um modelo de políticas públicas culturais para o fomento em Manaus, né, do setor. E ele deve ser operado por editais, isso tudo está na lei, artigo 1º. De modo a atender às atividades culturais no campo da produção, formação, difusão, intercâmbio, pesquisa, ocupação e atividades correlatas. E aí ele vai definindo uma série de outras normas, enfim, que regem o sistema, incluindo, por exemplo, que as propostas devem ser obrigatoriamente gerar produtos e ações gratuitas à população, a questão também define avaliações e por aí vai. Mas tem o artigo 7, que ele é o principal de todos, aí vocês me deem essa licença, eu vou dar uma lida aqui nele, que é muito importante. E ele diz o seguinte: fica estabelecido por meio da presente lei, a partir do valor destinado aos programas especiais no âmbito do órgão municipal de cultura, o quantitativo mínimo de 30% destes recursos a ser aplicado em fomento à cultura por meio de editais, conforme as áreas culturais discriminadas a seguir. E aí o primeiro tópico é 10% do valor destinado aos programas especiais deverá ser aplicado às políticas públicas de apoio ao carnaval. Já o segundo, ele fala que os 10% deve ser apoiar o folclore e a cultura popular. E o terceiro, 10% deve ser destinado a aplicar as políticas públicas de apoio às artes e demais áreas da cultura no município de Manaus. Então, passando aqui já para a Lucilene, e também para o Zeude, mas começando com a Lucilene, eu queria saber, Lucilene, o que representou essa criação do Sistema Municipal de Fomento à Cultura para a classe artística e para o setor cultural de Manaus? Pois é, a gente costuma falar, Caio, é muito utópico quando a gente fala de arte, de amor à arte, essa coisa toda. É óbvio que se tem amor ao seu trabalho, isso é lógico. Mas a gente não pode viver só nessa utopia do amor e esquecer que existe um monte de gente que precisa, inclusive a gente como artista, de financiamento, de editais, de grana de verdade. A gente paga as pessoas com dinheiro, as pessoas vivem do trabalho e elas pagam suas contas também. Então, eu acho que o edital ele vem para ser um divisor de águas dentro da carreira de qualquer artista, né? A gente, infelizmente, temos muito poucas leis aqui dentro do estado e dentro da cidade que apoiem a cultura de uma forma mesmo financeiramente falando. E os editais ele vêm para suprir essa lacuna que a gente tem. E eu, como uma pessoa que também participo sempre dos editais, graças a Deus já ganhei vários, perdi alguns, mas ganhei também, eu consegui emplacar vários trabalhos de suma importância, né, para
para a minha carreira, para dar continuidade à nossa carreira, de produtos super bem feitos, como foram vários videoclipes que a gente já falou no começo, consegui fazer EPs bacanas, que eu dividi com a Márcia Siqueira também, fiz shows, enfim. Então, para a gente trabalhar com qualidade de excelência, a gente precisa, sim, de financiamento. E isso eu só consigo ver através dos editais, que é o processo mais democrático, onde todo mundo concorre de igual para igual. Então, eu vejo de extrema importância a continuidade desses editais com valores que realmente são justos, que você consiga também desenvolver um trabalho de qualidade, né? Então, assim, é de suma importância. Não tem como fugir dele. Hoje é uma realidade que transita na nossa cidade e a gente hoje não tem como não ter esses editais para fomentar nosso trabalho. E para você, Zeude, eu queria que você falasse sobre o sistema e aí já aproveitando também a importância e o que representou o Conexões Culturais. Caio, eu começaria fazendo assim uma historiografia do que é o artista amazonense, o que é o artista manauara. Esse artista de 10 anos, de 20 anos atrás, ele não existe mais. Você percebe que o Estado ele fez um esforço muito grande para que esses artistas eles tivessem uma formação. Foi instituída universidade, seja de música, de teatro, de dança. Ou seja, o Estado contribuiu para que várias frentes houvesse a formação e uma elevação da consciência desse artista. É claro que a gente sabe, é notório que se viver de arte no Brasil é um pouco complicado, pelas frentes e pelos embates que a gente, quanto artista, tem. E a gente volta aqui para a cidade de Manaus, no amplo de olhar para trás o que a gente tinha e o que a gente avançou. A gente pode se dizer que essa lei, a Lei 2.214, é uma lei ultra, mega, power moderna para uma cidade como Manaus e, sobretudo, necessária. E ela foi instituída em 2017, ou seja, não que não houvesse ações voltadas para editais do município, que foram editais importantíssimos, e, sobretudo, esses editais eles foram construídos em cima de diálogos com a classe, que eu acho que isso é um ponto muito importante, de que forma é que esse diálogo foi se dado para se construir e se chegar a essa lei. A gente chega a essa lei e é uma vitória, é um ganho. É uma lei que ela é instituída e ela está falando assim para o artista, olha, agora você pode trabalhar a sua arte porque você tem uma possibilidade de vislumbrar um valor X que vai ter para aquele momento. Você pode escrever um roteiro que vai custar 80 mil, 100 mil, 30 mil, ou você pode fazer um projeto de teatro que vai custar 15, 20, 30, porque existe uma lei que foi instituída dentro do município, foi assinado, foi uma lei que foi dialogado com uma classe amplamente, foi discutida, foi debatida, para que esse artista hoje ele não fosse desamparado, para que a gente não tenha aquele termo chulo de o artista com o pires na mão, ou ter os apadrinhamentos, ou enfim, e eu acho que é uma lei, além de ser muito moderna, ela é ultra democrática e necessária e essencial. A gente teve com Conexões, desde a instituição dele enquanto lei, o vislumbre dessas possibilidades de você trabalhar paulatinamente seus projetos, certo? Você é artista, você saiu de uma academia na qual você ficou 4 anos estudando, ou você fez um curso num liceu da vida, você se formou, você se capacitou, e agora você precisa pôr em prática aqueles anos na qual você se dedicou para a arte. Eu acho que a continuidade em sua totalidade dessa lei, ela é necessária, ela é essencial para que os artistas não fiquem desamparados. Se a gente tem uma problemática nesse país, a problemática é o entendimento da lei e o respeito para com a lei. E se é lei, eu não vejo por que não ser cumprida, sabe? Está no papel, é uma coisa que foi debatida. Aí eu volto a dizer que a implementação dessa lei ela se tornou importante através do diálogo. Eu acho que a maturidade dos artistas hoje já não permite que se façam coisas sem que não haja o diálogo, sabe? É necessário que esse diálogo seja sincero, seja de profissionais para profissionais, sejam de pessoas adultas para pessoas adultas, para que não aconteça atropelos e esses atropelos desacelerem um processo
de evolução, não digo de evolução de arte, mas desacelera o processo de produção da arte. Porque quando a gente esses agentes que está à frente, como eu, Lucilene, não é o Zeu de Souza que vai fazer um projeto, é o Zeu de Souza e uma gama de profissionais que estão por trás de mim, sabe? Não é o cineasta Zeu de Souza, não é a cantora Lucilene Castro ou o artista que for. É pensar que nós, enquanto cabeça de chave, eu vou usar esse termo que talvez nem seja esse termo cabeça de chave, a gente tem uma responsabilidade com o que está sendo produzido, a gente tem uma responsabilidade com essa economia cultural dentro da cidade de Manaus, sabe? A minha equipe, eu trabalho com a equipe dos 2 últimos curtas que eu realizei, foram realizados através da lei do Conexões Culturais, foram realizados com o apoio da Manaus Cult. E se eu for colocar no papel aí, passaram por esses 2 trabalhos cerca de 60 profissionais que receberam diretamente, trabalharam, alguns foram premiados, outros conseguiram ir para outras frentes, ou seja, tem que se pensar mesmo como um processo de indústria, como um processo de fomento, como um processo de que, olha, a gente tem as nossas potencialidades artísticas, e aí eu abro um parêntese, eu só vou ter importância se eu for para a Globo, ou eu só vou ter importância se eu vou cantar no lugar da Globo. Não, eu, enquanto artista, eu quero que essa cidade me reconheça enquanto artista. E isso só é possível através desses editais. Eu quero que essa cidade tenha orgulho de saber que tem um cineasta amazonense que está rodando 8, 10, 15, 30, 40 festivais, que está ganhando prêmio, que está levando o nome de Manaus e está logo de todo mundo lá, sabe? Eu quero ter orgulho de saber que a Lucilene Castro está indo cantar em Paris, no Opera House, ou está indo abrindo concerto, sabe? A gente precisa, enquanto mentalizando, hein? A gente precisa, enquanto artista, se fazer conhecer dentro dessa cidade, sabe? Sair na rua e dizer, ele é o Zeude, ele é a Lucilene, aquela é a fulana de tal. Mas isso também só se torna necessário, o Caio, com essas políticas, sim, com esses diálogos, com essa forma de se fazer arte, de se pensar arte em um outro patamar que não mais esse de clientelismo, esse de coitadismo, esse de do Pires na mão, esse do projetinho, esse do vamos ver se dá um jeito aqui ou acolá, porque já não dá mais, sabe? Os artistas de 10 anos, de 20 anos atrás, aquela mentalidade não existe mais, nossa mentalidade é do agora, é do momento. Olha, para eu fazer meu filme, ele custa 40 mil, 50 mil, 60 mil, mas esses 60 mil ele vai gerar 23, 4, 5, 10, 20 empregos, vai gerar emprego para a senhora que é costureira, vai gerar emprego para o cara do mercadinho, para o fotógrafo, para o figurinista, para o iluminador, vai gerar compra, e a gente gira um mercado gigantesco, um mercado cultural dentro do Brasil, ele não é um mercado que se deixa ao léu, é um mercado que se movimenta, sim, muito bacana, sabe? Sim, entendi, não. Tem toda a razão, Zeude. Mas aí, agora, só para avançar um pouquinho aqui, Lucilene, para você, como é que vinha funcionando antes de 2021 o Conexões Culturais? Você acha quais eram os pontos positivos, negativos, o que dava para melhorar? Como era a tua avaliação dele? Olha, eu acho que a continuidade, como o Zeude falou, é de extrema importância, porque você consegue dar continuidade ao trabalho. A sensação que eu tinha antes desses editais, na maioria das vezes, era do eterno recomeço, que eu tinha a sensação de que eu conseguia fazer um trabalho bacana e tudo, e eu voltava para a estaca zero, porque eu não tinha expectativa de outro trabalho, ou quando eu conseguiria um financiamento para um novo trabalho. E com a possibilidade de ter editais, pelo menos anualmente, a gente via a possibilidade de dar continuidade a isso. Eu acho que teve algumas falhas durante o processo, principalmente, e quem promovia os editais era a Manaus Cult, alguns questionamentos a nível de avaliação de projetos, alguns valores de projeto que talvez fossem questionáveis, mas dentro do geral, eu acho que foi de extrema importância, né? Eu acho que, como o próprio Zé fala, a gente conseguiu dar um avanço muito grande, fazer trabalhos bem melhor, com mais qualidade, porque houve um financiamento maior. E esse financiamento foi dando continuidade desde 2017, chegando até no final de 2020, a gente conseguindo realmente fazer um trabalho. Por exemplo, eu
como eu falei, fiz na fala anterior, eu me foquei muito na questão de videoclipes, né? Porque era uma coisa que a gente não conseguia fazer antes, até porque é uma linguagem mais cara do que você gravar só um disco, porque você precisa ter o áudio, a gravação do áudio e mais a parte de financiamento para o vídeo, que são 2 produtos distintos. Então, eu não conseguia nunca fazer, porque realmente eu não tinha grana para isso. Fazia um disco contando com o apoio dos amigos, gastando dinheiro do meu bolso, sabe, vendo o que dava para pagar pouquinho todo mundo e todo mundo se ajudando. Com os editais já se tornou falar uma coisa mais profissional, de acertar mesmo valores reais de preço e pagando todo mundo de uma forma igualitária, no sentido de que não era uma relação de amizade, sim relações profissionais. Eu acho importantíssimo a gente falar isso. E aí, com os editais, a gente conseguiu avançar com essa linguagem, já partindo para o audiovisual, e onde eu tenho videoclipes hoje com 44 mil visualizações. Às vezes a gente vê a galera falar 1 milhão, 2 milhões de visualizações, um artista a nível nacional, mas é outra história, é outro patamar, digamos assim. Nós, quanto artistas locais, ter videoclipes com 40 mil, 44 mil, mais de 20 mil visualizações de coisas que são aqui, local, aparentemente local, eu acho perfeito, eu acho que é uma visibilidade muito grande. Então, eu confesso a você que hoje eu não sei exatamente o que eu pretendo fazer de carreira profissional, dando continuidade a toda essa construção que eu tive até ano passado, porque realmente está faltando mais financiamento, mais editais para a gente realmente dar continuidade a um processo que não pode mais retroceder. Eu não posso voltar para um começo de fazer coisinhas pequenas, porque o próprio público espera coisas de qualidade, espera que você faça trabalhos maiores, melhores. Então, eu estou focada nesse novo momento de fazer coisas que eu já venho fazendo com a melhor qualidade, avançando para frente, que é o que acredito que seja a carreira e o pensamento de todo artista que produz. Já que você tocou nessa questão da falta de dinheiro, e a gente vai tocar então já nesse passe desse ano do Conexões Culturais, a expectativa de que ele pudesse acontecer, e não, até agora pelo menos não saiu. Então, Zeude, queria saber de ti, o que você acha que está levando, quais são os fatores que você acredita que podem estar levando essa demora, uma possível não realização do Conexões em 2021? Eu vou começar com uma frase, o não diálogo. Eu acho que quando não há o diálogo de entender aonde se está e onde se encontra, acaba causando um processo, porque todo aquele processo que foi construído nos anos anteriores, quando ele chega numa nova administração, ele meio que zera. Isso é uma problemática, porque eu acho super natural que se mude as administrações, vai se mudar o formato de gerir, vai se mudar as cabeças pensantes do local, isso é ótimo. Mas zerar esse entendimento do que se foi construído com essa plataforma anterior e essa plataforma agora, sai todo mundo perdendo. Todo mundo perdendo. Porque se eu já vou começar uma nova gestão, eu tenho que saber quais são os pontos e diretrizes que foram deixados da gestão anterior para eu dar continuidade, sobretudo no que se rege à lei. Sabe, lei, ela não é personalista. Personalista, ela vai de cada administração. Se eu acho que eu vou ser o prefeito de Manaus e a minha administração eu quero colocar a Lucilene Castro, isso é uma coisa personalista. E aí, a partir dessa personalidade que vai se construir. Mas se eu mudo o prefeito e diz que existe uma lei, que eu tenho que seguir uma regra que já está posta, sancionada, está no Diário Oficial, está dizendo que sim, que eu tenho que ter um percentual do orçamento do município para gerir tais objetos, eu não tenho muito o que fazer, eu tenho que cumprir, entender o que é sistema e dar continuidade. E, sobretudo, dar uma continuidade com qualidade maior. E como é que eu faço isso? Trazendo os principais interessados para o discurso. Quem são os principais interessados para o discurso? Nós, os artistas. Se, de um lado,
eu tenho uma nova administração que ela está nesse processo de entender, e eu quero crer que está nesse processo de entender. De outro lado, a gente tem um outro processo que é o artístico, que aí a gente vai se culpabilizar. Caio, a gente, enquanto classe artística de Manaus, a gente tem uma certa dificuldade do diálogo. Eu não sei se essa dificuldade ela é de preguiça ou de medo. Se for de preguiça, eu lamento, porque você quer ser artista, quer ser uma artista, mas não parte para o discurso político, ou você é rico, ou você faz arte por hobby, ou você está atrapalhando toda uma galera que quer viver de arte, trabalha com arte, se capacita para arte, certo? E aí, se eu tenho esses dois pontos, eu tenho esse lado interessado, que não vem para discussão, mas fica sentado na cadeira do Facebook, se indignando, mas não vai para o embate, de outro, eu tenho uma nova administração que não está sabendo como é que deve se dar esse diálogo de entendimento dessa lei e, sobretudo, para os mais interessados, que somos nós, os artistas, sabe? Somos nós, os artistas, porque nós estamos na ponta e está em lei. A lei ela é muito clara, ela diz lá 30%, 10% para isso, 10% para aquilo, 10% para tal. Tá, se de um lado a gente entende que houve a pandemia, houve todo esse processo de pensar essa verba para a saúde e tal, que a gente sabe o que houve, mas a gente já está num processo de retomada, a gente já está num processo de pensar e de refletir que a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer a roda girar. A Lei Aldir Blanc ela veio como um complemento, mas a Lei Aldir Blanc ela veio também com muito diálogo, sabe? Muita discussão, muito vai e volta, muito diálogo mesmo. Simplesmente a lei não caiu na cidade de Manaus, bora empurrar isso e vamos mandar e ver o que é. Não, eu acho e eu espero que essa personalidade administrativa ela mude para os próximos anos e ela passe a trazer uma personalidade para os interessados, que são os artistas. E aqui, independente se eu sou preto, gay, amarelo, lilás, evangélico, branco, se eu faço... Não importa. A democracia ela é muito clara, a Constituição ela é muito clara que é constitucional que o Estado tem que resguardar o direito do cidadão à cultura. E se tem que resguardar o direito do cidadão, ele tem que resguardar nosso direito enquanto artista, que somos as pessoas que realizam isso, sabe? Nós é que estamos na frente. Às vezes a gente dá cara a tapa, e aí em Cidade Baixa já viu, né? Cara a tapa, a gente já tem aquele problema de, pô, esse cara fala demais. Não, eu não falo demais, eu estou falando dentro do que está dentro do meu direito, dentro do que está dentro da lei. E eu acho que sim, eu acho que esse diálogo ele deve ser estreitado muito mais. Até mesmo que, a partir do momento que você entende estreito diálogo, Caio, isso é bom para todo mundo. É bom para eles, para essa nova administração, que ela vai entender a personalidade do que se pede, e é bom para os artistas, porque a gente sabe onde a gente vai pisar e, sobretudo, a gente sabe como sonhar para os nossos próximos projetos, sabe? Eu acho que é isso. Caio, eu queria só dar uma complementada no que você falou. Ia perguntar justamente você. Concordar em tudo que ele fala, até porque a gente já vem conversando a respeito desse assunto por algum tempo, e eu queria complementar o que o Zélio falou, que eu não só acho que é questão política, eu não me lembro como ele abriu esse bloco falando, mas eu vejo que é falta de boa vontade política mesmo, sabe? A abertura desse diálogo, eu vejo que deveria ser boa vontade política, e me parece que não há muito, eu não diria nem que proposital, eu acho até, eu vou ser até ingênua, talvez, em dizer que é por falta de, talvez, conhecimento mesmo, que esse diálogo já existe há algum tempo e esse diálogo é muito importante. Eu não posso gerenciar uma casa se eu não sei o que é que essa casa precisa. Eu não posso gerenciar minha casa se eu não sei que dentro do meu armário está faltando mantimento. Quais são esses mantimentos, ou dentro da minha geladeira, o que está faltando. Então, quando você gerencia essa casa, você precisa saber e precisa dialogar com quem compartilha com você esse espaço. E é o que eu vejo dentro desse setor. Nós estamos há quase um ano e o diálogo nunca foi aberto. Né? Nunca sentou-se numa mesa para dialogar entre poder público e a sociedade civil. Sempre são coisas muito pequenas, umas conversinhas de tipo de
entre aspas, vou falar aqui um termo bem escroto, de comadre, sabe? Aí vai lá, a gente conversa com alguém, aí depois vai o outro, e a gente junta, soma e vê o que a gente consegue extrair para a gente chegar a um denominador comum. Então eu vejo que, por enquanto, para mim falta muito isso, é boa vontade. E tem uma fala no direito que diz que lei não se discute, se cumpre. Se existe uma lei, ela tem que ser cumprida, não tem como fugir disso. Não existe dizer que eu não quero, eu não posso, eu não devo. Você tem que cumprir essa lei. A gente sabe que o orçamento da cidade de Manaus, de uma secretaria, em especial a secretaria que é a Fundação, que é a Manaus CUT, é uma média de 30 e poucos milhões de reais. Ou seja, dentro desses 10%, em cima de tudo, daria uma graninha razoável para ser investido dentro da cultura, de uma forma geral, através de editais. Então, assim, fica parecendo que ficam fazendo coisinhas muito pequenas, muito simplórias dentro do meu ponto de vista, e acham que estão fomentando a cultura dentro da nossa cidade. Não é isso. A cultura ela se fomenta de uma forma bem maior, bem mais democrática e bem mais ampla. Então, eu vejo que realmente está faltando boa vontade e conhecimento. Pelo que eu já tive reuniões, a gente já foi conversar lá com a secretaria e eles, pelo que eu vi, eles desconhecem esse quantitativo de 10%. Foi a sensação que eu tive. Eu não sei se o Zeude teve essa mesma sensação, mas a sensação que eu tive na hora que conversamos com os gestores, eu tive a sensação que eles desconhecem realmente o que é essa parcela de 10%, totalizando de 30% que eles têm que fazerem esse fomento. Eu posso complementar uma falha? Lucilene, eu levo adiante. Eu acho que o desconhecimento da lei em si, da lei 214, ela se amplia também para uma outra categoria de artistas. Como eu pontuei, né? Se de um lado a gente tem uma instituição que ela tem uma nova personalidade administrativa, de outro lado a gente tem uns artistas muito lenientes com as coisas que se estão postas. Leniente a ponto de não saber que isso é um direito seu. Isso é um direito, é uma prerrogativa e, como se diz aí o discurso jurídico, lei não se discute, lei se cumpre. Se a gente sabe que a gente está no processo de pandemia e tem valores e tal, então que se sente à mesa e fale com a classe. Eu acho que a classe também ela tem que ser mais incisiva para se pensar esse processo, sabe? É de pensar mesmo, de dialogar. Se a lei está falando que é isso, tem isso, mas vocês estão me cumprindo isso, então não está em lei. Porque a lei diz que eu tenho que pagar meus impostos todo final do mês. Se eu não pago, meu nome vai para a SPC, vai para o Serasa e por aí vai. E eu, enquanto artista, trabalho e eu preciso ter essa prerrogativa e essas demandas. E eu acho que dentro desse podcast eu faço, sim, um apelo mais para os artistas também. Vocês têm direitos, sabe? Vocês têm direito garantidos na Constituição e agora a gente tem um direito garantido no município. Não vamos ficar achando que as coisas estão normais porque não estão normais. Não vamos achar que sai um edital pontual aqui, um edital pontual ali, se o diálogo ele não é aberto para a gente compreender o que é esse orçamento, o que é esse 10% e, de fato, o que a gente vai trabalhar para o ano de 2023, porque do ano de 2022 eu já não tenho esperanças nenhuma, absolutamente nenhuma. Já que a gente estava falando sobre a questão da falta do diálogo, do engajamento, a gente tem que, então, também colocar aqui a questão do Conselho Municipal de Cultura, porque ele é uma entidade que, teoricamente, ele é representativo da classe, né? Porque você tem ali os próprios artistas elegendo os conselheiros das suas respectivas áreas, da música, do audiovisual, da literatura e por aí vai. Como é que tem sido, você acha, essa atuação? Porque a gente está num processo já de mudança, né? A gente tinha os conselheiros vieram dos últimos anos e agora teve uma eleição e já vamos ter a posse já dos próximos conselheiros nas próximas semanas. Então a minha pergunta para você é, como é que tem sido o conselho? Você acha que dá para melhorar a atuação dele, até para fiscalizar mais essa questão do cumprimento da lei do sistema agora não fugiu não, Sistema Municipal de Fomento à Cultura, o SISCUT. Como é que você avalia essa atuação? Cara, eu acho que eu nem avalio, porque no Rizelde, porque vou ser honesta para você, eu já fui conselheira de cultura logo no começo, eu não me recordo o ano, 2011, 2012, por aí.
E uma das atividades que nós, como conselheiros, tinham, pelo menos eu que tinha, era prestar conta com a minha categoria de dizer o que estava acontecendo no conselho. Na época, nós tínhamos um fórum de música e eu sempre levei as demandas do conselho para o fórum. Eu participei logo no começo daquele CPF, que era o conselho, o fundo e o P eu não lembro mais. Esqueci, tá? Mas, assim, a gente participou logo nessa criação dessas 3 siglas que era justamente para vir no final para a criação da lei. E de lá para cá, eu confesso a você que poucas. Eu ainda conheci mais um conselheiro depois de mim, e de lá para cá, acho que faz uns 5 a 6 anos que eu não sei quem é conselheiro de música. Nunca ganha quem eu voto, geralmente ganha quem eu nunca vi na minha vida. Eu não curto muito esse processo. Tá, é democrático? Ok, dizem que é, mas eu não curto o processo de escolha do conselheiro, porque qualquer pessoa, entre aspas, pode se candidatar e geralmente se candidata virou uma extensão, a eleição do conselho, ao meu ver, virou uma extensão de conselheiro tutelar ou uma eleição para meio que vereador, algo de liderança comunitária, onde algumas pessoas que eu desconheço quem são, elas se candidatam, que eu também desconheço o currículo delas. Não sei como elas têm esse currículo, desculpe, até quem tem esse currículo eu desconheço, eu não sou realmente obrigada a conhecer todo mundo, mas aí me aparece um cara, sei lá quem, um cara, uma mulher, sei lá quem, desculpa também o gênero, aí se candidata, aí ele consegue arregimentar uma galera, sei lá, do bairro, da ciranda, da quadrilha, da batucada, não sei de onde. Aí ele leva, aí alguém investe ou financia essa campanha, porque eu não sei como, que o cara consegue ônibus, paga voto, teve até pagamento de voto esse ano, que a gente sabe, né? E aí o cara vai e ganha e me diz que me representa. Desculpa, você não me representa, eu não lhe conheço. Então, assim, eu não posso te dizer o que o Conselho há alguns anos vem fazendo, porque realmente eu desconheço as ações dos conselheiros. De música, eu desconheço totalmente, pelo menos de 3 gestões anteriores até hoje, eu desconheço as ações do Conselho e dos conselheiros. Então, eu não posso nem opinar sobre algo que eu desconheço. Para você, Zeudio, a atuação do Conselhos, eu acho que tem alguma esperança de mudança agora com os novos conselheiros? Enfim, o que você acha da atuação? Eu quero pensar que vai existir essa mudança, sabe? Eu acho que, pelo menos para a nossa classe Lucilene audiovisual, a gente... Não, eu falei da minha somente, tá, Zeudio? Eu até conheço outros conselheiros de outras categorias que eu acho assim que é bacana. De que a gente indicaria um nome e a gente espera por isso. Às vezes o que me irrita, e eu vou falar essa frase mesmo de irritação, é que muitas das pessoas que estão ali como conselheiro talvez nem saibam o que estão fazendo ali, sabe? Estão cumprindo uma tabela de ter uma reunião, sabe? Não há um feedback, não há uma cobrança, não há um real sentido de se perceber que está representando uma classe e isso precisa ter demandas, precisa se pensar as políticas, precisa abrir para o diálogo, sobretudo. E aí eu pontuo de novo, se de um lado a gente tem esses conselheiros que a gente não conhece, de outro a gente tem o ponto de culpabilidade, porque a gente, enquanto artista, a gente às vezes vai deixando na coxa e o cara entra lá, porque, vou usar como exemplo, né? Pegou um ônibus, encheu de gente e vamos lá votar. Mas eu acho que as pessoas que estão na cabeça, as pessoas que estão trabalhando com arte, as pessoas que têm visibilidade também, elas têm a obrigação de ir lá e cobrar, e de fazer pressão mesmo, porque eu vou usar aquela frase da Lucilene no começo, a gente tem que parar de pensar que a arte é romântico, é romantizar a arte, é bonitinho, eu faço por amor. É bonito, mas, gente, a arte também é negócio. A arte também é vida, a arte também é um estilo de vida e, sobretudo, a arte é um trabalho. A arte não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira, é trabalho. Então, esses conselheiros que estão lá, eles têm interesses muito claros a defender, sabe? Tem meu interesse a defender.
Tem meu interesse em saber que a arte que eu produzo, que é cinema, ela custa X valor para cada projeto que eu quero fazer. Eu quero que esse cara vá lá e discute e leve isso para as instâncias que estão ouvindo para que façam aquilo acontecer. Não dá mais para brincar de ser conselheiro, estando numa instituição séria como a Manaus CUT, e deixar as coisas de lado acontecerem sem a gente ter uma premissa. A gente tem que parar um pouco, colocar os pés no chão e não glamourizar muito a arte pelo esse lado. Ai, a arte é bonita, é bela. Gente, a arte é negócio. A arte é mercado. A arte é estilo de vida. Assim como em outras secretarias existem pessoas interessadas em construir um hospital, tem um monte de empresa de engenharia de olho naquele edital se o governo vai construir, porque é função do governo construir viadutos e chamar a empresa de construção. É função do Estado promover arte e cultura e chamar os interessados para participar disso. Sabe? É função, está na Constituição, não estou inventando isso. Se existe a lei que o município está dizendo que é isso, esses conselheiros têm que ter claramente e, sobretudo, fazer um estudo dessa lei, sabe? No primeiro dia de reunião desse conselho, tem que sentar na mesa e ler essa lei para todo mundo ver e ouvir. Existe. E é nisso que a gente vai trabalhar. É nisso que a gente vai pontuar. Porque se não há esse posicionamento dos conselheiros, que a maioria, para mim, é leniente mesmo, está lá sentado, está ganhando seu dinheirinho de boa, não faz muito barulho, não atrapalha ninguém, e aí todo mundo se lasca, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Foi implementado a lei de incentivo fiscal da cultura, foi implementado tem um tempo. É função do conselho entender essa lei, é função do conselho repassar para suas classes como é que é o funcionamento dessa lei, é função do conselho saber quais são os mecanismos, e está muito claro para todo mundo. Porque é um diálogo entre esfera pública e esfera privada. Sabe? E está regido numa percepção de conhecimento de que o conselho é constituído para aconselhar, né? Para dizer quais são as demandas. Hoje o conselho também, Gilde, hoje o conselho também serve para cobrar nota fiscal. Ou para cobrar nota fiscal, sabe? Eu acho que Caio e Lucilene, a gente, enquanto artista, também a gente tem que cobrar uma certa maturidade para buscar essas frentes. Eu particularmente, hoje, Zeu de Souza, no alto dos meus 40 anos, eu me irrito com essa história de a gente ser artista de Facebook, tá discutindo só em Facebook, ai, não saiu, não tá saindo. Mano, se não saiu o edital como tá previsto, por que diabos a gente não está lá na porta cobrando? Porque a gente não tá batendo na porta e dizer, olha, o edital diz aqui, 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 aqui. Vocês estão errando aqui. Como erraram comigo agora. Sabe, eu tive um projeto desclassificado por conta de um dígito que não existe na minha conta. O meu banco, ele não tem dígito, e a moça botou lá como justificativo, seu projeto foi desclassificado porque a conta não tem um dígito. Aí você acha que eu vou ficar calado? Zeude, cara, só um segundo que eu gostaria de complementar também aqui uma coisa. Eu estou muito focada, quando eu falo, a minha fala aqui está muito focada dentro da minha linguagem, que é o transito, que é a música. E confesso a você que quando o Zeude fala que a gente não precisa, tem muita gente que fica no Facebook cobrando, e eu também faço parte dessa corrente, mas também gosto de bater na porta para fazer essa cobrança olho a olho. Infelizmente, vou falar da classe musical, que ela é muito omissa nessas questões, digamos, políticas, que eles preferem ficar mandando WhatsApp, não é nem no Facebook, porque no Facebook tu ainda lê. Eles são mais covardes ainda, eles mandam no WhatsApp para justamente ninguém saber, mandam no privado. Você cria um grupo que é para discutir questões em relação a toda essa história, mas eles optam para te mandar no privado, porque eles não querem nem se indispor no grupo. Então, realmente, a gente precisa fazer várias cobranças, concordo com você, Zeude. Dentro do conselho, a área musical tinha 6 candidatos inclusive bacanas, que poderiam nos representar sim, mas ganha um candidato que, desculpa a ele, que eu não conheço realmente,
uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Ok, me perdoe, eu não lhe conheço. Então, espero que você faça realmente um bom trabalho, já que você foi eleito para isso. Mas tem 6 pessoas, não tem nem eleitor. Chega a ser, fica assim, parece que tem mais candidato do que eleitor, porque as pessoas que eu conheço, elas nem se inscrevem para ser eleitor. Vai acontecer agora uma nova eleição para o Conselho Estadual de Cultura. Novamente, tem 6 candidatos, 5 candidatos, que eu conheço um candidato, os outros eu não sei quem são. E já pesquisei para ver quem é, conhece, ninguém conhece. Então eu não sei como é que essas pessoas lideram algo e da onde vem, entendeu? Assim, como eu falei, eu não sou obrigada a conhecer. Mas você pesquisa, você é obrigada a conhecer pelo menos a obra que essa pessoa realiza. Quem são essas pessoas, entendeu? Então, o que eu estou vendo é que a gente está abrindo muito a guarda e as pessoas que talvez nem tenham tanto interesse em defender uma causa estão se posicionando no lugar de alguém que deveria realmente assumir e está lá defendendo os outros. E que as pessoas estão se omitindo por pura... Acha que está eu e o Zeude aqui dando a cara a tapa? Deixar eles brigar, porque se rolar, eu me beneficio também, e quem vão, entre aspas, se queimar são eles. Eu não tenho nenhum problema, entre aspas, de me queimar, porque eu acho que isso não é nada de queimação, eu acho que isso é reivindicação e é um direito meu. Não vejo por que existir esse medo de você lutar por algo que você acredita e é para o seu bem, para o bem profissional. Então, eu, pelo menos na música, eu sinto muita dificuldade em formar grupos para fazer discussões de política pública em relação à cultura. Vamos só voltar um pouquinho aqui para Conexões Culturais, que eu queria saber sobre o edital Zezinho Correia, né, que foi lançado no primeiro semestre, e vocês acham que ele pode ser considerado um edital semelhante ao Conexões Culturais? Pode ser um substituto do Conexões ou não? Como é que vocês avaliam isso, Zeude? Eu acho que não, Caio. Eu acho que não. Eu acho que o edital Zezinho Correia, ele não é o Conexões. Você imagine que no edital Zezinho Correia ele tinha a personalidade de ser urgente, de urgência, certo? De uma certa urgência que poderia estar compactuando uma demanda ali, e até onde eu sei, até agora não saiu esse valor. Que urgência é isso? E aí vamos para os valores. Você administrar uma verba pública, e aí você tem que olhar mesmo para a arte como um negócio, certo? Você tem que gerir esse recurso e olhar para os nichos das artes como um negócio. E olhar como um todo, não é olhar romanticamente, porque o circo ele é diferente do teatro. O teatro é diferente do cinema. O cinema é diferente do hip-hop, como das artes visuais. Cada uma desses nichos ele requer uma demanda de valor diferenciado, sabe? Se você vai fazer uma produção audiovisual com, no mínimo, 3 atores em cenas, você vai ter 3 atores em cena, mas você vai ter uma grande equipe por trás, você vai ter movimentação de pessoas, você vai ter aluguel de um monte de coisa, você vai ter que alimentar essas pessoas, você vai ter que dar cachê para essas pessoas. Ou seja, é uma logística muito grande. E aí, R$ 1.900 para o audiovisual, para fazer um filme, não paga, porque R$ 1.900 não é nem a hora de um editor. R$ 1.900 não é nem o cachê mínimo que está se pagando para um ator formado dentro da UEA, que passou 4 anos dentro de uma universidade. Sabe, não é. R$ 1.900 fora o imposto, o que você vai fazer? Desse percentual, o que está se pagando pelo menos a luz para você escrever um projeto para enviar? Porque o artista ele paga energia, ele paga internet, ele paga a gasolina do carro, ele paga os papéis. Sabe? Essa visão romantizada de achar que eu estou dando dinheiro para o artista e tá tudo bem, vai todo mundo ser feliz, vai todo mundo fazer projeto, e é R$ 1.900, é uma visão equivocada porque você não está olhando para a arte como um negócio, você está olhando como um certo clientelismo. E aí eu acho, sim, que é um grande equívoco fazer um edital
na qual não há esse diálogo, porque ele foi lançado e não houve diálogo. Quando a gente viu, já era aquele valor de R$ 1.900. Se um lado, a gente, enquanto artista que já tem maior tempo, a gente acha que é um desperdício, porque é um dinheiro pulverizado a nada. Olha a quantidade de produtos que a instituição vai ter, mas esses produtos eles não vão ter uma divulgação ampla, não vão ter uma propagação, sabe? Eu não creio que o edital Zezinho Correia seja o Conexões, eu também não quero crer que ele seja o Conexões, eu quero crer que ele seja um edital em homenagem a uma pessoa grandiosa, uma pessoa maravilhosa, e que deve ser honrado, sobretudo, o nome que se usou para o edital, não seja o Conexões. E também, se não for Conexões, Conexões não existe mais, e aí entra aquela questão da personalidade. Eu não vou usar edital Conexões porque é da administração anterior, mas eu quero usar um outro nome, que isso seja claro para a classe artística, dizer que o Conexões ele mudou de nome, agora é um edital X, sabe? Que isso fique claro. E que esse edital X ele está, sim, correspondendo aos 10% que está pedido lá na lei. Para mim, tudo bem. O edital pode se chamar José Maria, Maria Fernandes, Luiz, Gonzaga, pode se chamar o que for. Mas se ele tiver aquela personalidade de cumprir o que está na lei, por mim tudo bem. Ele pode se chamar até Lucilene Castro. Eu vou chamar Lucilene Castro, mas que ele esteja lá cumprindo o que a lei pede, né? Pois é, se for no meu nome, por favor, não me bote no valor de 1.900 que eu vou me sentir ofendida. Eu acho até, Zilde, aproveitando o ensejo da sua fala também, eu acho que fazer uma homenagem ao Zezinho Correia, que foi um cara grandioso, conhecido mundialmente, e de uma alma que quem conviveu sabe, de uma alma generosa e um cara só do bem, fazer um edital de R$ 1.900, para mim, eu acho até uma ofensa. Quando foi lançado o edital Zezinho Correia, o próprio presidente da Manaus Cult deu várias entrevistas dizendo que o edital era um edital emergencial para artistas que estavam em estado de vulnerabilidade. Portanto, naquele momento, os artistas que estavam em estado de vulnerabilidade, eles deveriam se inscrever. Então, ele jamais pode substituir um outro edital que é realmente de fomento. Por exemplo, eu não me inscrevi, primeiro porque os valores talvez não suprissem o que eu gostaria de fazer. E segundo, que eu não estava em situação de vulnerabilidade. Então, também não acharia justo eu me inscrever naquele momento, tirando a vez, talvez, de alguém que realmente precisasse muito mais do que eu naquele momento. Então, de forma nenhuma, ele pode ser considerado um edital de fomento dentro do lugar do Conexões Culturais, que também concordo com o Zé, que pode ser qualquer nome, Raimunda, Gilmana, Maria, qualquer edital com nome, mas que supra realmente a necessidade e que cumpra a lei dentro do percentual de 10%, que seja passado para o artista para fazer esses editais realmente fazerem valer a pena de você parar, pensar, pesquisar e fazer um projeto realmente grandioso. Eu ouvir de um gestor e falar para mim assim, mas com 1.900 você pode fazer uma live de celular, me perdoe, eu não posso mais, eu não estou mais na vibe de fazer live para celular. Por favor, gente. Nada contra quem faça, eu acho válido qualquer expressão artística, mas eu quero outra coisa. Eu quero fazer algo maior, eu não quero mais 1.900 para fazer, uma live de celular com som ruim. E para você fazer tudo isso com som bacana, contratar equipe de vídeo, contratar equipe de áudio, uma produção, um figurino, um maquiador, pagar músico, eu não vou pagar só R$ 1.900. Isso vai bem mais lá para cima. Então, as pessoas precisam também separar esse joio do trigo. Tem pessoas, sim, eu acho justo, tem amigos que concorreram em começo de carreira, pessoas que estão, começando agora, que vai fazer um trabalho, talvez, entre aspas, não me julgue achando que eu estou menosprezando, por favor, mas talvez um trabalho de início de carreira que talvez seja bem diferente daquilo que eu já fiz, eu já vim desse patamar. Como o Zé falou, de 10, 20, eu tenho mais de 25 anos de carreira, ou seja, eu não comecei agora, então eu estou com os meus anseios hoje ele é diferente de quem está começando, que tem 2, 3 anos de carreira. Então, são anseios totalmente diferentes que eu acho que um edital ele tem que
agrupar todos os anseios de todas as categorias, de todos os patamares, de todos os artistas. É isso que eu penso do que deve ser um edital de verdade. Então, eu queria só, para completar a conversa, saber das expectativas de vocês. 2022 promete ser um ano bastante complicado, talvez, tirando a pandemia, né, o resto vai explodir. Mas quais as expectativas de vocês e aí de políticas públicas, né, para a cultura, né, focando nisso, né, não vamos para outros assuntos, Copa do Mundo, eleição e não sei mais o que senão a gente vai aqui, economia, mas vamos focar nas políticas públicas. E aí eu queria que vocês falassem, o que vocês estão esperando das políticas públicas municipais, estaduais e até federal mesmo? O que vocês acham que a gente pode, o que a classe artística pode esperar de um ano tão excepcional como promete ser 2022? Lucilene, por favor. Eu estou com muito medo do que possa representar 2022, porque tudo é uma consequência de todas essas outras coisas que você falou. A gente está em discussão da Lei Paulo Gustavo, onde o próprio secretário de Cultura Federal ele é contra, que eu acho totalmente esdrúxula essa possibilidade do cara ser contra a uma categoria que ele, entre aspas, representa também junto à esfera federal e não poder fazer esse fomento sabendo que da atual situação que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, o cinema, né, o Manauara, por exemplo, o Manauara é um cinema que eu adoro ir para lá, é o cinema que eu mais vou. Ele fechou. O porquê eu não sei, diz que problemas contratuais ou não, mas aí eu te pergunto, e filmes novos nós temos hoje? Quem está com coragem de sair, mesmo que está liberado? No São Paulo foi liberado o teatro para lotação máxima, mas as pessoas não estão indo. Primeiro, porque não tem dinheiro. E segundo, porque nós estamos ainda vivendo uma pandemia. Então, assim, eu confesso a você que eu estou muito receosa de 2022 por tudo. Eu não tenho muitas expectativas de achar que podemos melhorar. Se for uma sequência do que a gente está vivendo em 2021, eu realmente não estou criando muitas expectativas de algo melhor que possa vir para a gente. Mas a gente também tem a esperança de que as categorias se movimentem e pressionem de verdade quem deve ser pressionado. Quando eu falo pressionado, eu não estou dizendo que tem que meter goela abaixo ninguém, não. Estou falando de uma forma democrática mesmo. E que o poder público se sinta mais solidário e sensibilizado com quem eles estão lá representando, com quem eles estão lá de verdade, para quem eles precisam administrar, para quem eles precisam governar. Se é uma fundação de arte, cultura, turismo, não sei o quê, ou uma secretaria de cultura do Estado, que eles trabalhem em prol de quem eles realmente representam como uma esfera pública. Então, confesso a você que eu estou realmente temerosa, mas vamos esperar as cenas do próximo capítulo, porque, como diria a música, no balanço das horas tudo pode mudar. Vamos ver. E para você, Zeude? Bom, eu acho que eu vou nesse mesmo pensamento da Lucilene Castro, mas eu quero pensar que possa ser diferente, sabe? Eu quero pensar que em 2022 a gente já está aí caminhando não para o fim da pandemia, mas a gente já tem uma grande parcela já vacinada, as coisas estão retomando pouco a pouco. Eu quero que esses diálogos eles se estreitam, sabe? Você pode não gostar de mim, você pode me odiar, você pode achar o Zeu de um cara escroto que fala mesmo, mas eu só vou cobrar o que é meu de direito. Se não é meu, eu não cobro. Eu não estou na Secretaria de Saúde buscando editais, porque, de fato, lá não é o meu nicho. Meu nicho são as secretarias de cultura que tem que velar e prezar pelo que está se construindo dentro da cidade de Manaus. E vamos ver como é que vai ser a posse desses conselheiros e como é que vai se dar esse diálogo, porque eu acho que prepotência, em lugar nenhum, ela não é passível de diálogo. Eu acho que essas esferas, todas elas têm que se dialogar, seja com cultura, seja Manaus Cult, seja a classe. Elas têm que entrar em um acordo comum, porque é notório que se uma coisa vem de cima para baixo, quase nunca dá certo. Eu acho que a coisa ela tem que vir aqui de igual para igual. Olha, eu me chamo fulano de tal, eu sou artista e a gente precisa conversar.
você não precisa me empurrar a goela abaixo uma coisa, porque no final vocês veem a trabalheira que isso dá, sabe? Não é muito mais fácil me chamar para o diálogo e dizer, pô, a gente está pensando assim. E no mais, eu acho que a gente, enquanto artista, a gente já está no processo de maturidade intelectual, moral e conceitual. A gente não tem mais momento para molecagem, sabe? A gente não tem mais momento para picuinha. Chame mesmo para conversar, sabe? Chame mesmo para conversar. Se não entende o processo, chame para conversar. Se vai fazer um processo para classe, chame para conversar. Dialoga. Porque nada melhor do que dialogar com quem sabe de suas necessidades do que nós não há, sabe? Os governos, eles passam, mas a gente continua artista. Com certeza, Zilde. Sabe? Os governos, eles vão passar. Eu vou continuar o Zilde insistindo no audiovisual, artista e tal. Os governos vão passar. Mas passe e deixe sua marca dizer o que foi o diferencial, o que contribuiu, o que fez para que a cidade sinta orgulho. De novo, eu quero ser reconhecido na rua, eu quero ser conhecido, quero sair nos jornais, esses jornais que só jorram sangue todo dia. Eu quero ir lá e dizer, porra, galera, eu tô com um filme assim, assim, assado. Eu quero estar no outdoor da cidade. Eu quero que todos os meus colegas, artistas manauara, sejam reconhecidos. Não espere para Globo, para não sei o que lá, para sair do Brasil, para ganhar um prêmio internacional, para ser reconhecido aqui. A função de vocês é se fazer com que o nosso trabalho se projete dentro da cidade, e fora do Brasil. E eu acho que isso só é possível mesmo através de um diálogo de pessoas maduras. Vocês podem não gostar de mim, mas se sentar comigo para ter um diálogo maduro de artista com artista, a gente vai ter, porque eu vivo de arte. A minha conta de luz depende do que eu faço. A minha gasolina depende do meu trabalho. A minha internet depende do meu trabalho, sabe? Porque eu sou artista, eu me formei para isso. Passei 4 anos na faculdade para isso. 4 anos do meu precioso tempo foram dentro de faculdade, sabe? Assim como um médico passa 6 anos, no final, quando ele sai, ele quer trabalhar. E onde é que, às vezes, o médico vai trabalhar? Nos hospitais. Os hospitais pertencem a quem? Ao Estado. Quem é que dá emprego para quem sai da faculdade? Se é iniciativa privada ou o Estado? Então, é dever do Estado, sim, olhar por nós e se preocupar, sobretudo, em entender o nosso processo, sabe? Entender como é que o circo se movimenta dentro da cidade de Manaus, entender como é a dinâmica do hip-hop, entender como é a dinâmica do teatro, porque você dá R$1.900 para um espetáculo que tem 15 pessoas, não está pagando nem a luz que o teatro vai gastar. Ou você pagar R$1.900 para um artista que está começando, é super válido. Se a intenção é essa, é louvável, mas dialogue com a gente para a gente entender que é isso, sabe? É entender, pô, eu vou lançar um edital de R$100 mil, de R$1.000 mês que vem. Dialogue antes com a gente para a gente se preparar a entender. Ok, a gente entendeu que o edital ele é isso, a gente apoia, aplausa. Porque nesse meio, Caio, ninguém é inimigo. A gente quer ser parceiro, sabe? A gente quer dar orgulho. A gente quer levar o símbolo das nossas instituições para fora do Brasil, para dentro do Brasil, para onde quer que for. Porque quando o meu filme O Buraco está passando nos Estados Unidos, aparece lá quem são as pessoas que foram responsáveis para aquele filme acontecer. Aparece lá as instituições que foram responsáveis para aquele filme existir. Isso não é só meu, isso não depende só de mim, sabe? Fazer arte não depende só de eu sentar aqui no computador, pensar minhas ideias e para o papel, não depende só de mim. Depende de vocês também, dessas instituições. E depende que esses diálogos eles sejam mais cravados, assim. A gente saiba quem são as pessoas, a gente saiba quem são as pessoas que estão em cena, sabe? Eu não quero que um corpo do bombeiro venha me receber no aeroporto para ganhar o Oscar. Ou quando eu for para a Globo ser alguma... Sabe? Eu não quero isso. Eu quero agora. Eu quero ser reconhecido agora. E a gente só consegue isso se a gente tem esse diálogo sincero, esse diálogo de aproximação, esse diálogo. Vocês podem me chamar de tudo, mas se tem uma coisa que eu sempre vou apoiar, e aí a gente pontua para esse artista político.
Artista e arte, eles nunca estão desassociados, eles estão unidos. Se eu sou artista e penso que eu não devo dialogar nesse outro lugar de arte, de política, eu não sei que tipo de artista é você. Você é aquele artista boca calada, deixar todo mundo ir na frente, e tal, mas no final eu estou lá com a benesse, eu estou tirando as fotos e tal. Não pode ser assim. Sim. Sabe? Gente, não pode, não deve. Perfeito. Zeude, Lucilene, agradeço muitíssimo a participação de vocês aqui no podcast do Cine7. Estou deixando na descrição os links dos canais, tanto da Lucilene quanto do Zeude, para você conhecer o trabalho deles. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, tá bom? Valeu, Caio. Muito obrigado. O Cine7 entrou em contato com a Manaus Cult para conseguir também a entrevista de alguém da fundação para o podcast. Porém, segundo a assessoria do órgão, o vice-presidente, que era quem poderia nos atender, estava com a agenda cheia e indisponível para essa participação. De qualquer modo, a assessoria da Manaus Cult informou o seguinte: o órgão trabalhou com o edital Zezinho Correia em 2021 e, por conta do contingenciamento e arrecadação do município, novos editais não puderam ser inclusos. Também informou que, juridicamente, não há uma obrigatoriedade do município em reeditar editais passados. É isso, esse foi mais um podcast do Cine7. Para você escutar essa e outras edições, é só entrar no Spotify, Deezer, Google Podcasts, entre tantos outros que nós estamos nas principais plataformas. E além, é claro, aqui do canal do Cine7 no YouTube. A gente se encontra, até a próxima